E professor Júlio Neves, com a palavra para o debate pelo tempo de 20 minutos. Caro professor Simão, caro professor Araújo, caríssima professora Aline, audiência, uma ótima noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade, pela satisfação de estar nesse debate. Eu só não vou comemorar a comilança do ano que vem, porque ainda tenho quilos a pagar do ano precedente em razão da pandemia. Então, se eu cumprir com meus deveres de atividade física, eu posso cogitar desse convite. Por hora, terei pretensão mais modesta, que é aquela de dialogar com a plataforma muito cômoda, erigida pela professora Aline, na exposição, como sempre, muito eloquente, muito didática. Eu não vou perder o ensejo que me deu o professor Simão de celebrar também essa obra coletiva, agora a caminho do segundo volume, belíssima, coordenada pela professora Aline e pela professora Gisela. Sobre violação positiva do contrato, a professora Aline traçou com muita propriedade um quadro comparativo de peculiaridades do direito alemão e o que se tem em comum, dividido pela influência alemã naqueles demais países de tradição romano-germânica, é que a violação positiva do contrato é um jogo de buscar lacunas, é um jogo de buscar incompletudes da norma. Para, diante dessas lacunas, diante da incompletude da norma, notadamente com relação à disciplina de incumprimento, oferecer soluções que o legislador expressamente, quando menos, não ofereceu, mas o ordenamento guarda, talvez debaixo de uma pequena camada de areia, esperando que nós as revelemos. E como a professora Aline já demonstrou também com muita precisão, direito alemão e direito brasileiro não são a mesma coisa. Enxergamos, no entanto, os dois, uma evolução muito rica e, por isso, desafiadora, entre um conceito mais antigo, importantíssimo do ponto de vista teórico, mas mais antigo, unitário da relação obrigacional, que a enxergava quase monolítica, angularizada entre credor e devedor, lastreando-se essa conexão, lastreando-se essa ligação, em um único dever do devedor de se comportar de uma determinada forma, comportando-se com uma conduta comissiva ou omissiva, de dar, fazer ou não fazer, que nós chamaremos prestação, para satisfação de um interesse legítimo daquele credor. Esse continua sendo, sem sombra de dúvidas, ou essa continua sendo a espinha dorsal da relação obrigacional até hoje. Mas nós descobrimos que, para além disso, havia, e de novo, apenas repiso o espaço que a professora Aline já percorreu, havia todo um universo de realidades diversas que gravitavam em torno deste centro fundamental da relação obrigacional e que talvez reclamassem de nossa parte atenção. Eu proponho, então, que o meu debate com a professora Aline comece por essa complexidade da obrigação, que ela já ilustrou, depois, de novo, seguindo os passos da professora Aline, toque no incumprimento da prestação no Brasil, para, no final, de novo, seguindo o caminho perseguido pela professora Aline, cuidar dessas hipóteses mais típicas de violação positiva do contrato e dividir mais dúvidas do que certezas que tenho a esse respeito. Sobre a complexidade da relação obrigacional, ampliando aquele espectro que antes era tão singelo, ainda que tecnicamente sofisticado, entre credor e devedor pela prestação principal, nós passamos a enxergar na própria prestação, no primeiro momento, na própria prestação, apenas uma das facetas que a obrigação nos escondia. E essa prestação, longe de ser tomada de forma monolítica, foi ela expandida, espraiada, desdobrada, capilarizada em categorias diversas. De modo que aquele primeiro dever de prestar fundamental, que nós vimos como ancorando, qualificando, disse doutrina por vezes, sendo a alma da relação obrigacional, vamos chamar de dever principal, ou primário, ele é, como eu disse agora há pouco, a espinha dorsal. A doutrina recorrerá a figuras as mais variadas, sempre dando essa noção de centralidade, de que tudo gravita em torno desse primário interesse. E ele continua sendo uma conduta, mas já não tomada isoladamente, inserida, no entanto, em um processo de condutas polarizado pelo adimplemento, pela satisfação do interesse do credor. E dentro ainda desses deveres ou desse interesse de prestação, nós vamos enxergar ainda outras nuances, que nós vamos chamar de acidentais, acessórias, e ainda dentro delas, aquelas que são meramente acessórias, e que eu costumo dizer são serviçais,
são os lacaios, rendem vassalagem àquela prestação principal, aquele dever primário, e se prestam a melhorá-lo, se prestam a assegurar a sua execução, se prestam a otimizar a sua execução, e podem se dar por trocas de informações, por contatos, por pequenas concessões, por ajustes no curso do cumprimento, sempre tendo em vista o bom e pleno adimplemento, como o professor Aline disse muito bem, o adimplemento que satisfaça aquele interesse fundamental subjacente à prestação. A prestação não existe no vácuo, a prestação existe para satisfazer a um determinado interesse. E pode suceder também, e de outro lado, que esses deveres de prestação acidentais, secundários, possam ter natureza autônoma. E aí que eles podem se somar àqueles primários ou podem substituir, mas sempre num cenário de patologia, de falha. Via de regra, vamos pensar em tutela reparatória, da mora se somando àquela da pretensão à prestação principal, ou substitutiva em caso de incumprimento absoluto, quando, é claro, a prestação principal não é mais passível de sua execução, quer pela sua impossibilidade absoluta, quer pela perda do interesse útil por parte do credor. Mas abrir toda essa capilaridade para agora desfazer meu trabalho e voltar para olhar que estamos sempre aqui tendo em conta a prestação que se faz substituir, ou a prestação que se faz agregar às outras, ou a prestação que quase que se aformoseia com essas tutelas de outras pequenas condutas, ações e omissões que se servem a torná-la mais viável. Mas o nosso padrão ético pautado com centralidade pelo princípio da boa-fé, foi para muito além disso. E nós passamos a enxergar agora, não só dentro da relação contratual, mas também na aproximação, no contato social tendente àquela relação contratual e no contato social subsequente àquela relação contratual, agora em fases pré-contratuais, fases pós-contratuais. E também durante, é claro, a própria relação contratual, deveres que são de manutenção, de preservação da incolumidade da minha contraparte. Então não estou apenas nesse ponto satisfazendo aqueles interesses da prestação que entabulamos, mas antes estou cuidando para que no curso dessa perseguição, no curso desse programa imposto lado a lado, nós não nos desviemos por não observar um padrão de conduta adequado, um standard de conduta adequado, e terminemos por causar perdas de um lado a outro. É o exemplo, sempre muito feliz, invocado pela professora Aline, do pintor, que pinta a parede e satisfaz, portanto, seu dever de prestação principal ou primário, mas sem tomar cuidado, faz pingar a tinta no chão e causa danos ao patrimônio do seu credor. Eu dizia, então, professor, com isso nós temos um pouco o estado da arte contra o que é comparar a legislação. Sobre isso há um enorme consenso, né? Esse complexo obrigacional está erigido, está posto. E agora, o que fazemos com ele? Essa é a pergunta. E aí a professora Aline foi muito feliz, e eu quero expandir sobre o que disse a professora Aline nesse ponto, para dizer que o incumprimento de prestação no Brasil não é só melhor, ele é muito melhor do que cogitava o BGB. E não posso sequer dizer que seja um melhoramento contemporâneo, que quando se volta ao esboço do Código Civil de Teixeira de Freitas, já se cogitava da forma como critério, do modo de cumprimento da obrigação, como critério para a aferição do adequado cumprimento. E eu quero, portanto, dizer que, quando se olha para incumprimento, vamos deixar mora e inadimplemento absoluto como categorias, como subcategorias, dependendo dos efeitos do incumprimento, mas o pressuposto do incumprimento será sempre o mesmo. Não só mora não é apenas demora, ou não só incumprimento não é apenas demora, não só incumprimento não é apenas falha de cumprimento no local adequado, como diz o artigo 394, mas o artigo 394 fala de pagamento adequadamente, e por isso nos remete a todo o regramento de pagamento do Código. Então, quando falo em incumprimento no Brasil, falo de lugar e tempo, e aí artigos 394, 327 a 330, voltando no Código. Falo de tempo, falo de artigos 131 a 135, quando regulo termo, e falo, claro, dos artigos 331 a 333. Falo também de legitimidade para recebimento. Cumprimento a quem possa receber, artigo 394, se conecta com 308 a 312. Falo de satisfação do fim comum, na analogia que se faz ao 395, parágrafo único. E falo, sobretudo, no ato de pagamento e forma de pagamento, que incluirão aqui a identidade objetiva da coisa, sob pena de invocar a disciplina de alio e do pró-alio,
As especificações de conduta, que é a forma mais moldável, quer a especificação, quer a influência integrativa da boa-fé no desempenho dessas obrigações, a quantidade exata do artigo 314, mais ou menos, não é obrigado o credor a receber, e a qualidade igualmente, porque é verdade que dentro de um conceito muitíssimo ampliado de incumprimento se poderia cogitar dos vícios ocultos, mas o legislador recortou esses vícios ocultos e deu a ele disciplina segregada pelos vícios redibitórios. Me lembro de uma palestra do professor Máximo Bianca advogava ser o caso de abolir esse regime segregado e deixar os vícios ocultos gravitarem de novo à disciplina do incumprimento. Mas os vícios aparentes ou a não qualidade não oculta certamente também tem relevo para fins de incumprimento no Brasil. Então, de novo, concordo, professor Aline, nosso conceito não é só melhor, ele é muito melhor. E é por isso que eu vou divergir talvez da maioria doutrinária para concordar com a professora Aline que cumprimento defeituoso não me parece seja no direito brasileiro categoria que reclame a solução do direito alemão. E não porque a nossa disciplina, a nossa resposta seja por necessidade fundamento diversa daquela alemã, mas porque no nosso conceito de incumprimento, como erigido pelo legislador, não temos necessidade para tanto. E o que me impressiona é que mesmo a resposta da dogmática que envolve a violação positiva do contrato não dá solução diversa daquela que se alcançaria, a meu sentir, simplesmente pousando ou repousando o cumprimento defeituoso dentro do conceito brasileiro de incumprimento. Ele tem relevância, como a professora Aline disse, apenas para a falta de qualidade do objeto mediato da prestação e as soluções que se oferecem: indenização, rejeição da prestação e exigência de nova prestação, exceção de contrato não cumprido e não resolução. Ora, eu costumo dizer, pode chamar minha cama de cadeira, minha cadeira de cama, eu vou continuar sentando e deitando no lugar certo. Isso é contrato, isso é prestação. Todos os remédios são idênticos, absolutamente idênticos. A ideia de que se possa ter relevância a uma categoria apenas porque os danos típicos decorrentes desse incumprimento seriam diversos daquele de uma omissão absoluta, me parece medir a qualificação do ilícito pela consequência do ilícito. Me parece medir o prius pelo posterius, o que, de novo, me sugere um erro técnico de abordagem. A atuação na forma pactuada de que cogita o nosso código abre essa porta. Eu gostaria de fazer uma última citação, porque acho que não convém a leitura exaustiva nessa série de debate marcada pela oralidade no nosso encontro, mas eu não posso me furtar a citar o nosso maior civilista, que é Pontes de Miranda, quando diz que e ele faz referência, claro, ao Código de 16, que já, no que ele próprio chamou de solidariedade histórica, colheu muitíssimo do trabalho de Teixeira de Freitas. E aí diz Pontes, na segunda parte do artigo 1056, na segunda parte do artigo 955, que serão fundamentos normativos para discutir exatamente o que nos ocupamos agora. Em termos exemplificativos, alude-se ao inadimplemento não satisfatório ou ruim. Essa nomenclatura de implemento ruim era quem de Assis preserva na doutrina contemporânea. A não satisfação pode provir de ser antes ou depois do tempo fixado, ou fora do lugar que fora indicado, ou em quantidade inferior a que se prometera, ou em qualidade inferior a que se havia de exigir. Modo, no artigo 1056, está em sentido larguíssimo. Olha, escrito na década de 50, eu não mudaria uma única linha para a doutrina contemporânea. De modo que eu quero crer que, com relação ao cumprimento defeituoso, o desafio esteja bem resolvido pelo nosso legislador. E eu vou de novo recusar a disciplina quando se cogita de inadimplemento antecipado, inadimplemento antes do termo. E aqui eu não quero me alongar, porque minha concordância com a professora Aline também é integral. A ruptura da confiança, a ruptura da expectativa de cumprimento, ou mesmo a impossibilidade já conflagrada pela impraticabilidade da execução, é a obra que se deve entregar daqui a um mês, que sequer tem fundações lançadas ao solo, torna inócuo o recurso ao termo como fator de impedimento da eficácia de posições jurídicas. Qual é a minha enorme dificuldade? Esse é o ponto em que eu pauso para refletir com mais vagueza. É aquele dos deveres típicos de proteção. Esses deveres que não
não são vassalos dos interesses de prestação. Eles não olham proximamente ao programa contratual migrando a satisfação, mas eles miram exclusivamente na incolumidade da contraparte. E por que a minha dificuldade de subsumi-los exclusivamente ao conceito de prestação? Porque eles, por vezes, sem alteração qualquer, existem antes de iniciado o contrato, durante a vigência do contrato, depois da extinção do contrato, podem sobreviver à declaração de invalidade do contrato ou à decretação de invalidade, no caso de anulabilidade do contrato. Pense num distribuidor, por exemplo, que receba do fabricante uma lista de clientes, uma informação de segredo de comércio absolutamente fantástica. É claro que se espera dessa contraparte, não apenas que não explore ativamente essa lista para fins diversos, mas que também guarde essa lista com zelo, para evitar que ela caia nas mãos de terceiros. Esse dever surge quando? Olha, se a lista se exibe ainda nas tratativas, mesmo que sem nenhum documento, mesmo que sem nenhum contrato específico daqueles preparatório seja fornecido, o dever de proteção já está posto. Se durante o contrato a execução se inicia, o dever de execução segue. E depois de fim do contrato, o dever de proteção continua. Eu tenho, frente a esse dever, não só uma extraordinária longevidade frente ao contrato, ou quase independência frente àqueles fechos prestacionais típicos da relação obrigacional, mas eu tenho também frente a ele remédios que incidentalmente tangenciam aqueles das prestações centrais, mas não necessariamente, porque eu posso, por exemplo, ter todas as metas cumpridas no contrato de distribuição e ter algum cuidado específico desatendido que me cause um dano pontual, às vezes pequeno, às vezes enorme. Pode suceder que desse descumprimento haja uma quebra de confiança, que seja de tal forma relevante que eu adquira extraordinariamente direito resolutivo por perda do interesse útil na persecução do contrato. Mas esse é um efeito, esse é um tangenciamento que a mim parece incidental e não necessário. De modo que talvez, ainda que sem dúvida nessa relação complexa obrigacional os dois se ponham lado a lado, talvez não seja o caso de pô-los entrelaçados e atrair a essa segunda vertente, essa segunda verba de tutela meramente protetiva a mesma disciplina do incumprimento prestacional. Talvez nesse regime próprio, ainda que paralelo, interligado, conectado e por vezes quase sobreposto, quando essa afetação de interesses tomar essa monta na afetação do interesse subjacente ao programa contratual, talvez tê-los delicadamente postos lado a lado pudesse criar no direito brasileiro um espaço ainda que muitíssimo restrito àqueles princípios lançados à violação positiva do contrato. Essas as minhas ponderações, como disse a professora Aline, professor Araújo, professor Simão, muito mais dúvidas do que certezas, nunca publiquei a respeito do tema e devido às perguntas, sem ter a pretensão de ter a elas respostas, que é uma das muitas comodidades de ser um debatedor em tão qualificado cenário. Faltando 30 segundos ao meu tempo regulamentar, mas seguindo as máximas do advogado de contencioso, castigo entorta a boca, eu não ouvirei a sineta do professor Simão, eu devolvo a palavra ao professor Simão com o meu agradecimento e o meu registro de enorme satisfação de ter participado desse encontro. Muito obrigado, professor. Bem, Júlio, mais uma vez agradeço a Aline e ao Júlio pelas exposições, debates. Eu confesso que quando eu terminei meu artigo, que eu mandei para a professora Aline e para a professora Gisela, que terão a generosidade de publicar, talvez o artigo nem merecesse, mas eu fiz um amplo diálogo com ela e eu tendo, Júlio, a dizer que no finalzinho da minha reflexão, eu concluí que, no fundo, a importação da violação positiva acaba sendo muito mais uma opção ideológica de superestimar a boa-fé, ignorando as categorias tradicionais. Porque, como bem expôs a professora Aline, e como você bem expôs, com aquela pequena dúvida ao final sobre as questões da proteção, muitas das questões estão resolvidas pelo texto próprio do Código Civil, sem grandes ginásticas interpretativas. A professora Aline e o Júlio não fizeram nenhuma ginástica e chegaram às conclusões.
Portanto, estamos aqui todos de acordo, e eu digo que, em termos práticos, Júlio e Aline, ganhamos reconduzindo as categorias de apostas, porque a compreensão para o judiciário é mais simples, é mais clara, entende-se, inclusive, noção de cláusula penal. Então, tudo isso dá um ganho qualitativo ao contrato do que importar uma categoria que sempre acaba esbarrando nas dificuldades que são próprias de uma importação de um sistema para outro, sendo que a lei não é igual nos dois países. Obrigado a ambos. A audiência, tenho certeza que corrobora a minha opinião. Foi uma noite muito, muito proveitosa. Obrigado a ambos.